Professor Fernando, estamos aqui para mais uma aula e na aula de hoje a gente vai estar fazendo a correção dos exercícios da página 53 referentes aos princípios de troca de calor. São 4 exercícios bem rápidos, só para a gente entender um pouquinho mais como que funciona, né, esse princípio de trocas de calor entre 2 ou mais corpos. Então vamos lá. O primeiro exercício diz o seguinte: duas porções de água são misturadas dentro de um calorímetro ideal. Então, quando aparecer esse termo aqui, calorímetro ideal, quer dizer que o calorímetro não troca energia com os corpos que estão dentro dele. Então, a gente vai desprezar a energia trocada por ele. A porção 1 tem 60 gramas e está a uma temperatura de 20 graus Celsius. A porção 2, de 40 gramas, está a uma temperatura de 80 graus Celsius. Determine a temperatura final da água e justifique por que não é igual à média aritmética das duas temperaturas. Bom, o que a gente precisa fazer nesse exercício? Como eu disse para vocês lá durante a aula, né, onde eu expliquei esse assunto, os problemas que envolvem trocas de calor, eles trazem muitas informações. Então a gente precisa arrumar uma maneira de diferenciar, de separar aquelas informações que vieram ali, né? Isso aí fica bem livre, né? Cada um pode escolher o seu próprio mecanismo de separação. Eu gosto de usar, às vezes, a inicial dos corpos que estão envolvidos. Nesse caso aqui, que ele já usou 1 e 2, eu vou usar, né, essa notação para separar a massa 1 da massa 2 de água. Eu preciso fazer essa distinção, porque senão eu me perco no meio do problema. Então, quais são os dados que a gente tem? A gente tem que a massa 1 de 60 gramas encontra-se a uma temperatura inicial de 20. A massa 2 de 40 gramas encontra-se a uma temperatura inicial de 80. Ele quer a temperatura de equilíbrio, que é a temperatura final dessa mistura de água. Observem que ele não deu aqui o calor específico da água, porque são duas massas de água. Então, o calor específico vai ser cancelado ali no meio da expressão, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Tá? Mas, se eu quiser substituir o calor específico da água, né, se eu lembrar lá na hora do problema, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Perfeitamente, eu posso fazer essa substituição, não vai ter problema nenhum. Então, feito isso, feita essa retirada dos dados do nosso enunciado, o que a gente vai fazer? A gente vai usar, né, aquele princípio das trocas de calor, ou seja, que todo o calor cedido pela massa de água quente vai ser recebido pela massa de água fria, de forma que quando a gente somar os dois, isso tem que dar zero, porque o calor que é cedido é negativo, o que é recebido é positivo. Essas duas quantidades são iguais em módulo, né? Só que uma é positiva e outra é negativa. Na hora que a gente somar isso, então isso tem que dar zero, ou seja, o calor perdido pela água mais quente, mais aquele que é recebido pela água mais fria, isso tem que dar zero. Como que eu sei quem que está perdendo e quem está recebendo? Como a gente já vem falando, quem perde calor, o fluxo espontâneo de calor é sempre do mais quente para o mais frio. Então a gente pode observar aqui que a massa 1 está a 20 graus e que a massa 2 está a 80 graus. Então quem está perdendo calor aqui é a massa 2. Então a gente vai abrir aqui esses Qs, deixa eu até trocar a cor da caneta aqui para a gente diferenciar. A gente vai abrir esses Qs aqui, olha, o calor perdido e o calor recebido, pela forma do calor sensível. Lembrando que aqui a gente está só provocando variação de temperatura nessas massas de água, a gente não está mudando o estado físico. Então é tudo calor sensível e a fórmula aqui macete. Então eu vou abrir aqui, esse Q perdido é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, aqui eu já abri a expressão do ΔT, tá? Que é a temperatura final menos a temperatura inicial. No caso aqui eu estou colocando 2, porque quem está perdendo calor é a massa 2. O calor recebido também vai ser massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura, no caso agora da massa 1, porque ela é quem está recebendo esse calor. É aqui que eu disse para vocês, olha, o calor específico, o problema não deu o valor dele aqui, porque como é a mesma substância, o C2 e o C1, eles têm o mesmo valor. Então a gente pode simplificar, cortar o valor desse C aqui. Ou, como eu disse, se eu quiser substituir o valor do calor específico da água, que é 1, sem problema nenhum. Depois que a gente chega nesse ponto aqui, o problema está praticamente resolvido, porque daqui para frente é só substituir os dados que a gente tem. Olha só, quem que é a massa 2? É 40, o TF é o que a gente quer, o 80 é a temperatura inicial dessa massa de água 2. A massa de água 1 é 60, TF é o que a gente quer, a temperatura inicial da massa 1 é 20, isso tem que ser igual a zero. Aqui agora a gente faz uma distributiva, olha, esse 40 tem que multiplicar o TF
e ele tem que multiplicar o menos 80. A mesma coisa vai acontecer com o 60 do lado de cá, ele vai multiplicar o TF menos 20. Então 40 vezes TF dá 40 TF, 40 vezes menos 80 dá menos 3.200, mais 60 vezes TF dá 60 TF, mais 60 vezes menos 20 dá menos 1.200. Somando aqui, 40 TF com 60 TF, isso dá 100 TF, menos 3.200 menos 1.200 dá menos 4.400. A gente passa esse termo para cá trocando o sinal, se ele era negativo, vem para cá positivo. Daí é só passar o 100 dividindo, e aí a gente vai ter TF igual a 4.400 dividido por 100, que dá 44 graus Celsius. Então essa é a temperatura de equilíbrio. Ele pergunta ali, só uma explicação, não vou nem colocar a resposta aqui não, mas justifique por que não é, a temperatura de equilíbrio não é igual à média aritmética das temperaturas. A média aritmética das duas temperaturas seria a soma das duas dividido por 2. 20 mais 80 dá 100, 100 dividido por 2 dá 50. No entanto, a temperatura de equilíbrio que nós encontramos aqui é de 44 graus Celsius. Por que a temperatura de equilíbrio é diferente da média aritmética das duas temperaturas? Porque as massas das duas águas são diferentes. As duas massas que a gente tem aqui, olha, uma é 60 gramas, a outra é 40 gramas. Então, claro, elas estão em proporções diferentes. Se fosse a mesma quantidade, a gente até poderia fazer essa média. Mas nesse caso, a média aritmética simples não dá para resolver, porque a gente tem proporções diferentes dessas águas frias e quentes aí. Tá? Então, por isso que não é igual. Beleza? Mas só para explicar, o que interessa de fato, o mais importante aqui, é esse cálculo da temperatura de equilíbrio. Número 2, vamos ver aqui a mesma coisa. Uma massa de 70 gramas de água em ebulição. Observem que aqui ele não dá a temperatura inicial, ele só fala que ela está em ebulição. Então ele quer que a gente já tenha em mente que se essa água está em ebulição, a temperatura dela é de 100 graus Celsius. Então é um dado que a gente precisa aí saber nesse problema. Então uma massa de 70 gramas de água em ebulição é despejada em uma panela de 150 gramas de alumínio a temperatura inicial de 20 graus. Então a panela está a temperatura ambiente. Desprezando as trocas de calor com o ambiente, qual é a temperatura final do sistema? De novo ele quer o TF. Agora a gente vai considerar que a troca de energia seja entre a água e a panela. Então eu vou usar as iniciais da água e o P de panela. Então o que a gente tem? Massa de água 70 gramas. Essa água está inicialmente a 100 graus. Esse T aqui é a temperatura inicial da água. A massa da panela é 150 gramas. E a temperatura inicial da panela igual a 20 graus Celsius. Ele quer que a gente descubra qual que é a temperatura de equilíbrio. Nesse caso aqui, pessoal, ele não informou os dados referentes aos calores específicos da água e do alumínio, que é o material do qual a panela é feita, porque a gente está com um livro em mãos e nesse livro a gente tem uma tabela de calores específicos. Mas, se isso aqui fosse uma questão de prova, obrigatoriamente esse dado aqui teria que vir. Tá, e tem que ser dado, porque a gente não tem que decorar, a gente não tem que saber, por exemplo, não precisa saber qual que é o calor específico do alumínio. O da água a gente até guarda, que é o mais comum, mas essas substâncias mais diferentes a gente não precisa guardar isso não. Então aqui ele não deu o valor do calor específico da água, do calor específico do alumínio, que é o da panela, porque a gente tem um livro e está com o material em mãos aí para consultar. Tá? Então esses são os dados que nós temos aí no nosso enunciado. Mais uma vez, eu volto a frisar aqui, a gente precisa arrumar uma maneira para distinguir, para separar todos esses dados que vêm ali, senão a gente se perde no meio do problema. Feito essa retirada de informações, a gente vai usar de novo, agora vou trocar a cor da caneta aqui, vou pegar a vermelha. A gente vai usar a mesma expressão. O calor perdido por um corpo mais o calor recebido por outro é igual a zero. Sempre vai ser isso daqui. O que vai mudar é que às vezes eu tenho um que está cedendo e um que está recebendo. Às vezes eu tenho dois que está cedendo e um que está recebendo. Isso pode variar. Tá? Mas é sempre essa ideia, que todo calor perdido por um corpo ou por um conjunto de corpos, ele vai ser recebido pelo outro. Quem que está perdendo e quem que está recebendo? Bom, a água está a 100. A panela está a 20. Então, claro, a água está perdendo e a panela recebendo. Então, esse primeiro Q perdido aqui é da água. A massa da água, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura que ela sofre. Lembrando que a variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial.
Depois, quem está recebendo? É a panela. Aqui nessa solução eu estou usando o AU ali de alumínio, né, que a panela é feita de alumínio. No meu caso aqui eu usei P. Então ficaria a massa da panela, calor específico da panela, vezes a variação de temperatura que a panela está sofrendo. Quem que é a massa de água? 70, calor específico da água é 1, variação de temperatura é a final menos a inicial da água, que é 100. Massa da panela 150, calor específico do alumínio é 0,2, temperatura final é o que a gente quer, aqui está chamando simplesmente de T, menos a temperatura inicial da panela, que é 20. Aqui a gente faz a distributiva de novo, né? 70 vezes 1, 70 vezes T dá 70T, 70 vezes menos 100 dá menos 7.000, 150 vezes 0,2 dá 30, 30 vezes T dá 30T, e 30 vezes menos 20 dá menos 600. 70T mais 30T, isso é igual a 100T, menos 7.000, menos 6.000 dá menos 7.600, que a gente já passa lá para o segundo número trocando o sinal, então se ele era negativo passa positivo, e agora é só passar esse 100 aqui dividindo, fica T, que é igual a 7.600 dividido por 100, que dá 76 graus Celsius. Então está aí a temperatura de equilíbrio desse conjunto água mais panela após, né, o equilíbrio térmico ser atingido. Observem que a ideia do problema, a ideia dos problemas, é basicamente a mesma. Né? O que vai mudando são os dados, os corpos que estão ali envolvidos. Né? E a gente precisa criar esse método de separar os dados que vieram ali. Próximo, número 3. Uma amostra 1 de água pura com uma massa N desconhecida a uma temperatura inicial de 85 graus Celsius é misturada a outra amostra 2 de 100 gramas de água, também água, a substância mesma, né, a uma temperatura inicial de 20. Após atingir o equilíbrio térmico, a temperatura final da amostra é de 35. Expressando as trocas de calor com o meio, determine o valor de N. Então a gente está misturando uma massa 1 desconhecido, a 85 graus, com uma massa 2 de 100 gramas a 20 graus, ambas de água, né? E o equilíbrio térmico ele é atingido a 35 graus. Então vamos retirar os dados aqui. Como aqui ele já está usando 1 e 2, eu mantive. M1 é igual a M, é desconhecida que eu quero descobrir. Temperatura inicial dessa massa 1 é 85 graus, o M2 é 100, temperatura inicial dessa massa 2 é 20, a temperatura de equilíbrio térmico 35. O que nós queremos descobrir aqui é justamente o valor desse M. Vamos usar a mesma ideia, que o calor perdido por uma massa é recebido pela outra, de forma que se a gente somar essas quantidades de calor, né, tudo que é perdido por um é recebido pelo outro, somando isso tem que dar zero. Quem que está perdendo, quem está recebendo? A massa 1 está a 85, a massa 2 está a 20. Então quem perde é a massa 1 e quem recebe é a massa 2. A massa 1 está mais quente. Então aqui fica M1C1 vezes ΔT1 mais M2C2 vezes ΔT2. De novo, aqui olha, o calor específico pode ser cortado porque é água, né, as duas massas são de água. Eu posso cortar, não vai fazer diferença nenhuma, ou se eu quiser substituir, como está aqui na solução, se eu lembrar o calor específico da água e quiser substituí-lo ali, eu posso fazer isso sem problema nenhum. Massa 1, o M1 é M, que é o que eu quero descobrir. Aqui ele não cortou o valor do calor específico, deixou 1, que multiplica, né, a temperatura final, que é 35, menos a inicial, que é 85, da água quente, mais 100, que é o M2, vezes 1, que é o calor específico, vezes a variação de temperatura, que é 35 menos 20. Isso é igual a zero. M vezes 1 dá M, 35 menos 85 dá menos 50. M vezes menos 50 dá menos 50M. 35 menos 20 dá 15. 15 vezes 100 dá 1.500. Então, menos 50M é igual a... Desculpa, menos 50M mais 1.500 é igual a zero. Eu vou passar esse 1.500 para o segundo método. Vai ficar aqui menos 50. Deixa eu só abrir aqui essa passagem, né, que ele faz direto ali. Menos 50M, que é o que a gente quer descobrir, é igual a menos 1.500. Aí a gente vai fazer aqui uma multiplicação por menos 1, né, para deixar todo mundo positivo. Então aqui eu multiplico isso por tudo por menos 1. Aí fica 50M, que é igual a 1.500. Depois é só passar esse 50 dividido para cá, fica 1.500 dividido por 50, que dá 30 graus. Então essa é a massa de água a 85 graus, que a gente misturou com os outros 100 gramas de água a 20, para obter aí uma água, né, a 35 graus Celsius. Ah, desculpa pessoal, aqui está grama até nessa temperatura final aqui, olha,
Aqui é graus Celsius, aqui é temperatura, né? Massa 1. Tá? Só errei aqui na unidade, foi 35 graus Celsius, agora que eu vi aí. Beleza? Então esse é o problema número 3, obedecendo aí a mesma ideia que a gente já vinha discutindo. E o número 5, mesma coisa. Um estudante da segunda série do ensino médio encontrou uma amostra de um material desconhecido enquanto vagava pelo sítio do avô. Para descobrir qual era o material, realizou um experimento de determinação do calor específico. Aqueceu 50 gramas de água dentro de um calorímetro de capacidade térmica igual a 10 calorias por grau Celsius. Observem que agora o calorímetro já troca calor com o conjunto, então ele precisa ser levado em consideração, até que o sistema atingisse a temperatura de ebulição da água. Mais uma vez, ele não dá a temperatura, ele fala que esse conjunto, né, a água mais calorímetro, atingiu a temperatura de ebulição da água, que é 100 graus. Em seguida, o estudante colocou sua amostra de 50 gramas do material a uma temperatura inicial de 10 graus e verificou que o sistema atingiu o equilíbrio térmico a 91,8 graus. Admitindo que não houve calor perdido para o ambiente, ou seja, a energia foi trocada somente entre o calorímetro, a água e a amostra do material que ele colocou lá dentro, responda as questões a seguir. Qual é o calor específico da amostra encontrada? De novo, a gente precisa retirar aqui os dados do problema. Na escolha minha aqui, eu vou usar as iniciais de água e o AM de amostra, que é a amostra do material que ele usou lá. Beleza? Então aqui vai ficar assim. A massa de água é 50 graus. O calorímetro, ele deu a capacidade térmica dele, que é 10 calorias por grau Celsius. Temperatura inicial da água, que é a mesma temperatura inicial do calorímetro, porque essa água a 100 graus, né, que ela está em ebulição, ela foi colocada dentro do calorímetro, então a temperatura inicial dos dois, água e calorímetro, é a mesma, tá? Então é 100 graus Celsius. A massa da amostra, 50 gramas, temperatura inicial da amostra, 10 graus Celsius, temperatura final de equilíbrio térmico, 91,8. Então, quem que está perdendo calor aqui e quem que está recebendo calor? Ora, nesse caso, o calorímetro ele entra no processo. Então, a gente precisa colocá-lo ali dentro dos corpos que estão trocando energia. Tanto a água quanto esse calorímetro estão a 100 graus e a amostra está a 10. Então, claro, é o calorímetro mais a água quem vai perder calor e é a amostra quem vai receber. Então, o calor perdido, novamente, né? O calor perdido mais o calor recebido tem que ser zero. Mas quem que está perdendo calor? É a água mais o calorímetro. E quem que está recebendo? É a amostra. Então, a gente vai abrir esses Qs aqui, é tudo calor sensível, então é tudo que macete. Massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura da água. Para o calorímetro, olha o que acontece aqui. Lá durante a aula eu cheguei a falar isso aqui com vocês. Em muitos exercícios, quando se trata de calorímetro, ele não dá a massa e o calor específico do calorímetro. Mas ele traz para a gente ali uma informação que é a capacidade térmica. Só que se a gente lembrar, a capacidade térmica de um corpo, ela é o produto da sua massa pelo calor específico. Então, como eu não tenho a massa do calorímetro e não tenho o calor específico dele, eu vou trocar o MC do calorímetro pela capacidade térmica dele, o Czão. Então, por isso que aqui, olha, ao invés de aparecer massa do calorímetro vezes calor específico do calorímetro, a gente substitui pela capacidade térmica dele, que é o Czão, porque o Czão é M vezes C. Tá? Então, capacidade térmica, que o programa deu, do calorímetro, vezes a variação de temperatura que ele sofre, mais o que é recebido, que é o da amostra. Massa da amostra, calor específico da amostra, que é o que a gente quer descobrir, né? Porque uma vez conhecido o calor específico do material com uma tabela de calores específicos, eu consigo descobrir que material é esse, vezes a variação de temperatura que ele sofre. Substituindo os dados, massa de água 50, calor específico. Detalhe, gente, aqui mais uma vez, né, ele não informa o calor específico da água, precisa colocar também, porque, mais uma vez, ele parte do princípio que a gente está com o material em mãos, que a gente pode consultar a tabela de calores específicos que a gente tem aí. Então, o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. Tá? Então, só por isso que ele não veio dado aqui, porque a gente pode folhear o nosso livro e encontrar, mas nos exercícios na prova, por exemplo, isso tem que ser dado. Então, massa de água é 50, calor específico da água é 1, a variação de temperatura que ela sofre, a temperatura final, 91,8, menos a temperatura inicial de 100, mais
capacidade térmica do calor específico, que é 10, que o exercício deu, a variação de temperatura que ele vai sofrer é a mesma da água, 91,8 menos 100, mais a massa da amostra, 50, o calor específico da amostra e a variação de temperatura que essa amostra está sofrendo. Aqui, 50 vezes 1 vezes menos 8,2, que é o resultado dessa subtração aqui, 10 vezes menos 8,2, que é o resultado dessa subtração aqui, 50 vezes o calor específico da amostra vezes 81,8, que é o resultado dessa subtração aqui. Resolvendo essas multiplicações, 50 vezes 1, 50, vezes menos 8,2 dá menos 410, 10 vezes menos 8,2 dá menos 82, e 50 vezes 81,8 dá 4.090 vezes o calor específico da amostra. Menos 410 menos 82 dá menos 492, que a gente já vai jogar isso para o segundo momento trocando o sinal, fica positivo. O 4.090 fica aqui, então não precisa inverter sinal nenhum. Daí é só passar esse 4.090 subtraindo para o lado dividindo para o lado de lá, nós vamos encontrar um calor específico igual a 0,12 calorias por grama grau Celsius. Então esse é o calor específico da amostra, né, do material que esse estudante achou lá, 0,12. Na letra B ele pergunta assim, consulte no livro, tá vendo? Por isso que ele não coloca o calor específico da substância aí, porque por esse ponto a gente pode consultar isso no livro a qualquer momento. Consulte no livro qual pode ser a substância encontrada pelo menino. Se a hipótese se confirmar, é possível afirmar o que é possível afirmar sobre a sorte do estudante. Bom, se a gente for olhar lá na tabela, né, que a gente tem no nosso livro, ou em qualquer outra tabela de calores específicos, a gente vai ver que essa substância que tem um calor específico de 0,12 caloria por grama grau Celsius refere-se ao diamante. Tá? Então, nesse caso, esse jovem teria achado uma pedra de 50 gramas de diamante, ou seja, ele teria mais sorte do que um acertador aí na loteria, uma pessoa que acertou na loteria, digamos assim. Né? Então, um problema interessante, né? Só para a gente ver que é possível identificar um material a partir do seu calor específico, tá? Usando aí, né, o princípio de trocas de calor para determinar o calor específico dele, depois comparando com uma tabela conhecida. Beleza? Então foram 4 exercícios envolvendo os princípios de troca de calor. Espero que tenham entendido. Se deu dúvida, né, volta, né, assiste novamente o vídeo, porque isso aí é um assunto importante que sempre aparece para a gente nas provas, tá? Esse princípio de trocas de calor e calorímetro é algo que aparece com bastante frequência. Então é muito importante que a gente entenda isso aí direitinho, para que a gente consiga aplicar nos exercícios quando eles aparecerem. Beleza? Então é isso. Por hoje é só. Um abraço e até a próxima.